O tema da noite é conhecendo a doutrina espírita, o que é, o que revela, qual a abrangência e ensinos fundamentais. Partindo da premissa de que nós temos 4 correntes, nas quais nós nos colocamos em uma delas, para que a gente chegue na doutrina espírita. Primeiro, nós temos as correntes de pensamento materialistas. Quais são essas correntes de pensamento materialistas? Porque nós estamos aqui na Terra, como dizer assim, numa caminhada transitória rumo à luz. Nós fomos criados simples e ignorantes, não num berço, e somos espíritos imortais. Essa é a visão da doutrina espírita. Mas existem algumas correntes que elas vão contra esse pensamento. Então nós nos colocamos em qual? Por exemplo, a corrente materialista. O que é a corrente materialista? Materialismo são aquelas pessoas que acham que nós não vamos para o nada. A partir do momento que nós nos desencarnarmos, acabou tudo, acabou as nossas vidas, acabou o nosso princípio inteligente e nós não somos mais nada. Ou seja, acaba. A minha personalidade foi embora. Quem abraça essa doutrina, automaticamente ela tem um pensamento de tudo aproveitar, tudo fazer, porque nenhuma consequência vai ter. O que acontece? A pessoa, ela parte do princípio que, ora, se eu vou morrer e não vai ser nada, não vai ter consequência para os meus atos errados e nem vai ter benefícios pelos meus bons atos, então eu vou poder fazer tudo sem consequência ou até me matar, né? Através do suicídio, porque não é nada. Lê do engano. Nós temos a doutrina também, que é da absorção pelo todo universal. Essa doutrina tem 2 correntes, que é a absorção propriamente dita, que todos nós somos como uma gotinha d'água, uma gotícula d'água, que quando jogado, nós somos retirados desse copo, desse todo. Quando nós morremos, nós voltamos para esse todo. Nós perdemos também a nossa individualidade. Então, qual a necessidade de nos esforçarmos pela nossa melhora, de nos esforçarmos para amanhã ser um pouquinho, vamos dizer assim, mais condescendente para com os nossos próprios erros e para com o do nosso próximo? Porque nós perdemos a individualidade. E uma segunda corrente dessa doutrina da absorção pelo todo universal é o panteísmo. O panteísmo seríamos como todos um pedacinho de Deus. Nós somos pedacinhos de Deus. Tira de um Deus grande um pedacinho, nós desencarnamos, nós vamos voltar para esse Deusão, ou seja, nós não somos mais nada. Essa é a segunda corrente. Nós temos a corrente dogmática. Essa corrente dogmática, ela acredita na sobrevivência da alma, só que ela entende que essa alma foi criada no momento da concepção, ou seja, nasceu no berço, naquele momento, ou na concepção, essa alma nasce, aí ela pré-existe ou vai continuar depois da morte. Só que não tem a pré-existência antes do berço. Nessa doutrina, por exemplo, quem a professa, entende que já tem uma sorte pré-determinada. Qual é a sorte pré-determinada? Não tem como evoluir. Ela é espiritualista, porque acredita em alguma coisa depois da morte. Só que da seguinte forma: a sorte já está fixada. Por exemplo, se eu erro muito, se eu cometo vários erros, se eu pratico ignomínias na minha vida, eu vou para o inferno. Só que eu não tenho chance de sair desse inferno. É eterno, é para o resto da minha vida. Não tem, vamos dizer assim, condescendência de Deus, não tem o seu perdão, não tem a sua compreensão por eu ter falhado naquele momento, às vezes, de uma loucura na minha vida. Ou vamos para o céu. Nesse céu a gente também vai ficar eternamente sem fazer nada, porque nós vamos, só que nós estando lá no céu, qual seria a nossa reação de vermos um filho, um irmão, um amigo, uma pessoa querida lá no inferno sofrendo, sem que ele pudesse vir para o céu e nós pudéssemos ir para o inferno buscá-los? Então essa é a dogmática. Só que na doutrina dogmática, para poder como que facilitar, melhorar, minorar um pouco essa radicalidade do céu e do inferno, criaram-se o purgatório. Esse purgatório seria
um lugar onde esse espírito que errou muito, não muito, mais ou menos, ele purga. E se ele tiver condições, lauréis alcançados nesse, ele pode ir para o céu, ou se não, ele volta para o inferno. Então essa é a dogmática. E nós temos a quarta corrente, que é a que a doutrina espírita abraça, que é da pré-existência da alma, da sobrevivência da alma após a morte, do progresso incondicional, constante e infinito, pode-se dizer assim. Ou seja, nós fomos criados quando nós ainda não temos conhecimento, mas não foi no berço. Nós temos algumas obras espíritas que nos explicam da criação como evolução em dois mundos de André Luiz, e muitas referências nós temos na Gênese e no Livro dos Espíritos a respeito dessa criação. Mas é muito difícil para que a gente possa apreender, e eles não puderam nos trazer toda a realidade, porque nas condições em que nós nos encontramos, nós não temos ainda a capacidade de apreensão de como nós fomos criados. Nós sabemos que fomos simples e ignorantes, não no berço, mas há séculos e séculos e séculos transitamos pelos vários reinos até chegar no reino hominal. A partir desse momento nós começamos a crescer para a luz, tendo a consciência de nós mesmos e o livre-arbítrio de escolhermos os nossos caminhos. Essa é a quarta doutrina, que é abraçada pela doutrina espírita, que nos mostra que, embora nós tenhamos errado, tenhamos nos equivocados nos nossos atos no decorrer da nossa existência, nós temos sim como voltar e refazer. É um novo começo, seria o recomeço daquilo ou naquilo em que nós paramos. Por isso aquela frase lapidar, lá no túmulo de Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então nós temos essa chance de progresso. Nós erramos, mas nós temos como recomeçar. Nós vemos esse exemplo na natureza, no nascer do sol. Agora é noite, daqui a pouco nasce o sol, então a gente vê que a natureza, ela sempre está se renovando. A gente vê às vezes no inverno as flores morrendo, chega a primavera, elas renascem para a luz, e é muito lindo o renascimento. Então nós podemos também aplicar isso a nós próprios, essa oportunidade que Deus nos dá de renascermos. São as quatro correntes, que uma delas nós nos encaixamos. Se pegarmos a materialista e a absorção pelo todo universal, o que nós fazemos? Nós não somos nada, nós perdemos essa nossa individualidade. Nas outras duas, nós somos sobreviventes. Agora nós temos de fazer uma diferenciação entre espiritismo e espiritualismo. Várias denominações religiosas, evangélicas, católicas, muitas outras, hindus, budistas, são espiritualistas, porque acreditam em alguma coisa na sobrevivência e depois, de alguma forma ou de outra, ou indo para o inferno, ou não indo, ou sobrevivendo, ou crescendo, ou evoluindo. Então, acreditando nessa sobrevivência, não importando em que forma seja, é espiritualista. Aquelas que não acreditam que a gente perde a individualidade são as materialistas. Agora, a doutrina espírita, ela tem esse nome específico, que foi dado por Allan Kardec, por recomendação dos espíritos, que quando ele conversando na codificação da doutrina, o espírito conversando com ele diz: nós somos espíritos ou gênios. Foi a partir desse momento que nós tivemos esse conhecimento através dos espíritos que passaram a Kardec, que tem replicado através dos séculos e séculos e séculos. Allan Kardec, em 1854, caminhando pela rua, encontrou com o senhor Fortier. Esse senhor Fortier lhe falou: olha, Kardec, nós estamos fazendo alguns, vamos dizer assim, experimentos com mesas girantes, mesas girando, e nós vemos essa mesa, vai para um lugar, vai para outro lado, vai para outro lado e anda. Aí o Kardec falou: olha, eu sou um estudioso do magnetismo, como a gente pode magnetizar um ser humano, não é impossível que com esse fluido que nós não conhecemos, possa também fazer com que um objeto material, inanimado, se mova. Não é impossível. Tá certo, ficou por isso mesmo. Passou mais um tempo, ele encontrou de novo com esse senhor Fortier, e esse senhor falou para ele: olha, Kardec, só que Rivail, o nome dele não era, o pseudônimo não era Kardec ainda, é Hippolyte Léon Delisard Rivail. Ó, Rivail,
Agora, nós estamos conversando com as mesas e elas estão respondendo. Falou, mas como respondendo? A mesa, primeiro, não tem cérebro, não tem músculo, não tem como responder. Falou, mas estão respondendo. Mas como esse amigo dele era muito empolgado e ele encontrou um outro que era também muito assim, ele falou, olha, eu fico meio desacreditado, não desacreditou, que era muito racional. Mas aí ele foi convidado para participar de uma dessas sessões em que se comunicavam esses seres que ele ainda não tinha ideia do que fosse. Aí ele chegou e ele viu um senhor lá, um senhor muito sério, que ele via que essa pessoa não era dada sorrisos, embora sorrir não quer dizer seriedade, mas era uma pessoa que levava as coisas muito rigorosamente, corretamente. E aí ele falou, olha, se esse senhor está me falando o que é, então alguma coisa tem. Aí passaram os experimentos. Primeira coisa, eles usavam sim e não. Aí depois um alfabetozinho que com as letras iam batendo a quantidade de letras, ia fazendo-se as frases. O primeiro contato que ele teve com um espírito nessas condições foi chamado Zéfiro. O Zéfiro era como um espírito familiar daquela família em que ele tinha ido para fazer conhecer esse fato que estava acontecendo. E o Zéfiro não era um espírito muito elevado, era até um espírito muito brincalhão, e esse pessoal que participava dessas reuniões, eles participavam mais para se divertir. Mas Kardec começou a ver um fundo mais sério nisso aí. Aí ele começou a fazer perguntas de fundo filosófico, psicológico, e começaram a vir as respostas. Mas ele sabia que o Zéfiro não tinha condições de responder aquelas perguntas muito profundas. Aí ele viu que tinham outros, e outros se apresentaram, e eles se denominaram espíritos. Aí o Kardec foi estudando e foi como que anotando, fazendo todas umas anotações, e ele já tinha material suficiente para um livro. Quando ele viu que isso poderia mudar a história do mundo, da humanidade, criando novos paradigmas, mostrando a existência desse mundo espiritual, que a gente não vê, mas que existe. A partir disso ele codificou, ele fez a doutrina espírita. A semana que vem o Daniel vai falar sobre as 5 obras básicas. Mas qual a primeira obra que Allan Kardec, os espíritos passaram para Kardec? Primeiramente, para que não tivesse problemas, por ele ser uma pessoa muito conhecida à época, professor, tinha várias gramáticas, vários livros escritos, pedagogo, uma pessoa muito inteligente, então os espíritos recomendaram que ele usasse um pseudônimo. Aí aconselharam para que ele usasse Allan Kardec, que tinha sido de uma encarnação, que ele tinha sido druida, séculos e séculos e séculos atrás. E aí ele adotou esse pseudônimo e começou a fazer essa doutrina. Ele lançou o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, em 1857, com 501 perguntas. Depois foi aperfeiçoando e colocando mais até 1019, que é no formato atual. Segunda obra foi o Livro dos Médiuns, terceira o Céu e Inferno, o Livro dos Evangelho segundo o Espiritismo, quarto Céu e Inferno, quinto Gênese. As 5 obras básicas. E dessas obras básicas saem as complementares. E através desse estudo, através dessa codificação, através dessa ordenação, ele lançou essa doutrina, que no começo foi lançada como ciência ou filosofia e ciência de efeitos morais, e não religião. Porque as religiões, até aquela época, elas eram opressoras, eram religiões que matavam em seu nome, em que as pessoas digladiavam pelas suas ideias, levavam ao fio da espada. No decorrer de séculos e séculos e séculos, por exemplo, se matou em nome de Jesus. Colocava-se uma bandeira com a imagem de Jesus e iam fazendo com que os povos se convertessem. Fizeram-se as cruzadas, onde perdeu a função, que era reconquistar Jerusalém, mas passaram fazendo várias e várias, vamos dizer assim, maldades. Então, essa imagem ficou como que arranhada. Por quê? Porque usava-se do nome de Deus e de Jesus para fazer o mal. Então, nessa época, a religião estava desacreditada. Tanto é que a época do positivismo, do iluminismo, em que eles não acreditavam mais em Deus, em razão das religiões. Tanto é verdade que lá, mais ou menos, eles chegaram a fazer uma procissão e lançaram a morte de Deus. E eles
pegaram e colocaram num andor uma prostituta muito bonita e disseram: agora a nossa deusa é a razão, matamos Deus. Em razão dessa. Então Kardec, através desses estudos, ele também não via a doutrina espírita como uma religião, mas uma filosofia com base no Livro dos Espíritos, que é uma obra filosófica, e uma ciência com base no Livro dos Médiuns. É o experimento que ele fez. Só que essa filosofia e essa ciência, ela tem efeitos morais, que hoje nós chamamos de religião. E os efeitos morais nos foram trazidos, mostrados, demonstrados, através da explicação dos ensinos de Jesus na terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses efeitos morais, eles fazem com que nós nos modifiquemos, porque através do estudo da filosofia, nós começamos a entender o que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos, qual é o motivo de eu me resignar diante das dificuldades ou das necessidades ou dos problemas que eu não consigo mudar. Por que eu não me rebelo? Aí essa doutrina, através dessa filosofia e da ciência espírita, que também tem como complemento, lá na obra básica Céu e Inferno, que tem depoimento dos mortos, nos falando qual a consequência dos atos que eles praticaram no decorrer das suas vidas. Então nós temos depoimentos de espíritos felizes, endurecidos, criminosos arrependidos, suicidas, espíritos felizes, entre outros, que lá nos fala como eles chegaram de lá, quais as condições em que eles se encontravam do lado de lá. Essa ciência, porque foi feita através de um experimento em que Kardec ouvia, se comunicava com esses mortos através de um instrumento, de uma pessoa, que era o intermediário, que é médium, que é intermediário entre o plano espiritual e o plano material. E a doutrina espírita, ela está baseada em 5 princípios. O primeiro princípio é a existência de Deus. Mas Deus existe? Ora, lá diz no Livro dos Espíritos, por um axioma que se fala: pelo efeito se conhece uma causa. Tudo aquilo que não foi feito pelo homem tem uma causa. Mas não é só isso. Se existe uma causa inteligente, efeito inteligente, nós somos efeitos inteligentes. Nós não podemos ser efeito do nada, do acaso ou do sabe o quê. Obviamente que a nossa causa, o nosso artífice, o nosso criador, o nosso artista é inteligente, porque nós somos um efeito inteligente. E através desse efeito, inteligência, então nós conhecemos o nosso Criador, que é a nossa causa, que é Deus. Kardec, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que ele coloca? Não quem é Deus, porque quem é antropomórfico. A gente está transformando Deus numa pessoa, a nossa imagem, e é o contrário, nós somos a imagem de Deus. E ele pergunta: o que é Deus? O que? Respondem os espíritos: a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E aí vai desenvolvendo no Livro dos Espíritos o que é Deus. E depois nós temos na Gênesis Deus, temos também lá no Céu e Inferno falando sobre Deus, temos nos mostrando e provando cientificamente a existência de Deus. Divaldo Pereira Franco tem uma palestra que é a prova científica da existência de Deus, e ele faz várias demonstrações e várias cogitações em que não tem como nós não acreditarmos em Deus. Primeiramente, quem ensinou a baleia a sair a mais de 15 mil quilômetros do lugar onde ela vive para poder ter os seus filhotes naquela distância? Fora o lugar que ela encontra para se alimentar. Quem ensinou o João de Barro a pôr a sua casinha de costa para o sol? O ser humano? Quem ensinou as formigas a fazerem, aquelas casinhas que são muitos e muitos, como que labirintos, que só elas sabem por onde passam? Quem ensinou o homem a amar? O que é o amor? Deus é amor. Nós vemos em vários carros essa frase: Deus é amor. Então foi o amor supremo, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nos criou.
a existência de Deus. Primeiro, o princípio da doutrina espírita. Segundo princípio, a existência dos espíritos. Mas o que são espíritos? Almas fora da natureza? Sobrenatural? Não. Nós somos espíritos encarnados. A denominação espírito, para poder diferenciar de nós encarnados, pode-se usar que nós temos uma alma. E o que é a alma? É o espírito desencarnado, ou seja, nós desvestindo as nossas vestes físicas. Nós perdemos o nosso corpo, mas nós não perdemos a nossa essência. Olha as 4 teorias. Teoria espírita, a doutrina espírita. Nós não perdendo a nossa essência, nós tendo a nossa individualidade, nós temos que ter alguma coisa para que a gente possa existir. Nós temos esse princípio de Deus dentro de nós, que nos explicam os espíritos que é como que uma centelha, uma centelhazinha. Só que essa centelhazinha, para poder fazer se manifestar no plano material, ela tem que ter como que um instrumento de ligação. O médium é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. O perispírito é um instrumento, vamos dizer, plástico, que liga essa centelha ao nosso corpo físico. Quando nós desencarnamos, esse corpo físico vai gerar outros corpos, porque ele volta para a natureza. O nosso espírito sobrevive, só que nós estamos vestidos com o perispírito, que é para nos fazer reconhecer. Esse perispírito seria como que o corpo fluídico. Ele é que grava tudo o que nós fazemos no decorrer das nossas vidas. Ele é o nosso modelo organizador biológico, perispírito. Então nós somos tridimensionais: corpo físico, perispírito, corpo espiritual e espírito. Então nós, espíritos, sabendo da existência dessa essência que somos nós temos que automaticamente acreditar na existência desses seres que estão do lado de lá. Por quê? Porque nos dizem esses espíritos que lá somos nós mesmos o que somos aqui. O que eu sou hoje? Eu sou uma pessoa ambiciosa? Eu tenho o hábito do álcool, do tabagismo? Certeza absoluta que quando perdermos as nossas vestes físicas, a nossa carne, quando nós desencarnarmos, por isso desencarnar, que é sair da carne, nós continuamos com esses mesmos hábitos. Nós somos o que nós somos. Nós não vamos nos tornar demônios e também não vamos nos tornar anjos. Nós somos espíritos. E Kardec foi inquirindo, perguntando, mas como é que é do lado de lá? Aí eles nos trouxeram, na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, a escala espírita, que são várias escalas de espíritos. Mas como nós podemos saber dessa escala? É fácil, é só nós compararmos com a escala nossa aqui de evolução. Nós temos aquelas pessoas que são santas, pessoas muito amorosas, que quando chegam a gente tem prazer de estar perto dessas pessoas. E nós temos pessoas que nós temos medo quando nós chegamos perto delas, de tão cruéis. É a escala, que ela se mistura, do cinza vai passando como as cores do arco-íris, que vai se misturando. Então nós não temos como fazer uma divisão estanque, uma, duas, não, é uma coisa natural. Então a gente vê na nossa convivência essa escala de valores morais, do mesmo jeito da forma de lá. E eles nos explicaram isso, nos trouxeram essas lições, dizendo, nós estamos vivos, mas a existência do espírito, para quê? Então, que Kardec procurou saber da existência desses seres, para que a gente possa saber da nossa essência divina, e que nós não morremos, e que a consequência dos nossos atos pode ser amarga, mas também pode ser doce, porque esse futuro nosso vai depender do que fizermos hoje, porque hoje nós colhemos o nosso passado, e o Espírito existe. Aí a gente fala, mas Moisés, no Velho Testamento,
proibiu de se conversar com os mortos. Sim, mas lá era feito de uma forma banalizada. Conversava com os mortos para tudo. Até para fazer uma comida, perguntava para os mortos: o que eu vou fazer hoje? Ia para uma guerra, como eu vou guerrear hoje? Que roupa que eu ponho hoje? Conversando com os mortos, banalizado, foi proibido. Mas Moisés não derrogou sua lei, não revogou aquilo que ele tinha falado? Depende. Nós temos que ver da visão da transfiguração de Jesus. Quando Jesus, lá no monte, se transfigurou, Pedro, Tiago e João, quem é que os três viram? Está no Novo Testamento. Elias e Moisés conversando com Jesus. Tanto é verdade que foi tão confuso na cabeça de Pedro que ele perguntou se não queria que fizessem tendas para que eles passassem a noite. Ora, será que Moisés, aparecendo junto com Elias, conversando com Jesus, no Novo Testamento, testemunhado por 3 apóstolos, não revogou aquela lei que não podia se conversar com os mortos? Mas não tem importância, mesmo que não tenha revogado. Nós temos que ver o que os mortos nos trazem. Vamos pegar então Francisco Cândido Xavier, 412 obras, um educandário de luz, de consolo, de amor, de esperança. Ele é considerado o carteiro que traz a carta para aquelas mães desesperadas que perderam seus filhos. Olha a dor de uma mãe quando perde um filho. E ele veio, e os espíritos disseram: mãe, eu vivo, eu estou aqui, eu só não estou na carne, mas eu estou aqui presente. Pai, irmão, primo. Essa foi a missão do Francisco Cândido Xavier, que ele se desincumbiu tão bem, trazendo essa mensagem de esperança, essa mensagem de amor. Olha o Divaldo Pereira Franco, mais de 200 obras, só a série psicológicas dele, da Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, são mais de 17 obras de uma profundidade muito grande, nos ajudando a vencer as nossas dificuldades, a ir em busca da luz, ou melhor, de brilhar a luz que vive dentro da gente, porque nós somos luzes, para que essa luz resplandeça, e essas obras são para isso. Por isso a existência, ou foi confirmada pela doutrina espírita, a existência desses nossos seres, desses nossos irmãos, que somos nós também amanhã. Hoje nós somos o que eles foram ontem, e amanhã nós seremos os que eles são hoje. Emmanuel já reencarnou, Chico desencarnou, as situações agora vão se inverter. Divaldo não vai muito tempo, tem 87 anos, 88. Joana provavelmente já vai se reencarnar, aí as situações se invertem. É a lei da vida. Por isso, a doutrina tem como princípio a existência do espírito. Por quê? Principalmente nós somos espíritos. Nossos filhos são os espíritos, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos são espíritos. Terceiro princípio, a comunicabilidade entre os dois mundos. Foi isso que nós falamos também, dessa mensagem que é trazida de consolo e de amor por esses seres, que são os nossos amores. E aí nós temos o quarto princípio, pluralidade das existências. Pluralidade das existências, algumas filosofias ou doutrinas chamam de reencarnação. Mas a reencarnação existe? Divaldo Pereira Franco, numa palestra no Rio de Janeiro, foi procurado por um jovem estudante de medicina que falou: olha aqui, seu Divaldo, se o senhor me provar que existe a reencarnação, eu passo a acreditar na reencarnação. Ele disse para o jovem: se o senhor me provar que não existe a reencarnação, eu deixo de acreditar na reencarnação. Mas como é que nós vamos saber da reencarnação? Primeiramente, nós temos que partir do seguinte princípio: quais são os atributos de Deus? O primeiro de todos os atributos de Deus, justiça absoluta. Deus é justo? Todos acreditam que Deus seja justo, absolutamente. O absoluto não se admite relativo. O relativo é uma nesgazinha. Nesse absoluto já é relatividade. Absoluto é que não erra. Ora, se Deus é justiça absoluta, por que tanta diferença na nossa terra? Por que tantas deficiências físicas, tantas deficiências morais? Por que o aparente caos que hoje acontece no nosso Brasil?
Por que tantas diferenças sociais, físicas, econômicas? Ora, se Deus é justo, por que acontece isso? Por que crianças em tenridade, 3, 4, 5 anos de idade, passam pela prova do câncer, sofrem dores inenarráveis? Criancinhas, qual a justiça de Deus que faz com que essas crianças sofram? Aí nós nos reportamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra lançada em 1864. Justiça das aflições é um dos itens. E aí nos fala da justiça dessas aflições, que ela é justa, porque Deus é justo. Ora, mas se eu não faço nada agora, nunca fiz nada nessa vida para merecer um sofrimento tão grande, se eu nunca feri a ninguém, nunca lesei, sempre procurei ser cristão e fazer tudo aquilo que a minha consciência me levou a fazer, de bem e de bom, porque eu sofro. Ora, não está no presente? Não, então está no passado. Aí nós nos reportamos ao item desse capítulo do Evangelho que fala as causas anteriores das aflições. Tudo que nós recebemos hoje foi o que nós plantamos no passado. E o que nós vamos receber amanhã é o que nós vamos plantar no presente, no hoje. É da lei. É uma coisa natural. Nós estamos colhendo a consequência dos nossos próprios atos e vamos colher no futuro dos nossos próprios atos, tanto os frutos amargos quanto os frutos doces. Porque senão não teria uma justiça se nós nascêssemos num berço, sofrêssemos uma vida de 85 anos, morrêssemos e nada. Aí a reencarnação, nós temos várias provas científicas da existência da reencarnação. Dr. Banerjee e vários outros pesquisadores fizeram e comprovaram das vidas sucessivas. Isso nós podemos ver na internet a todo momento. Uma criança de 8, 9 anos de idade, paixão por aviões, morre de paixão por aviões essa criança, e ela falava que era uma outra pessoa. Não, pai, mas eu sou, mas como, filho? Eu vi você nascer, você nasceu da sua mãe, nós estávamos lá, você não é aquela pessoa, você é essa pessoa. Falou, não, pai, eu sou aquela pessoa. E eles foram procurar o endereço que ele tinha dado. Ele falou, pai, eu morri num avião na Segunda Guerra Mundial, em cima do monte tal, que os alemães me acertaram. Falou, mas não é possível. Aí eles procuraram, foram no endereço que o menino deu, chegaram lá, bateram na porta, eu acho que uma irmã do rapaz lá que tinha desencarnado. A senhora conhece tal, conheço, é meu irmão que morreu na guerra, o avião dele foi metralhado por um avião alemão e ele caiu. Aí falou, não, mas o pai não satisfeito procurou amigos vivos ainda daquele dia, e eles disseram, ele desapareceu na montanha. Quando nós vimos que o avião dele foi abatido, nós não conseguimos salvá-lo. Aí o menininho falou tudo o que tinha acontecido e falou, e conheceu seus amigos. Olha só. E quem quiser ver a internet, está cheio de exemplos de pessoas que comprovam essa existência das vidas anteriores. Mas aí eu me pergunto, gente, mas eu não lembro de nada. Eu não lembro. É uma bênção de Deus, o esquecimento do passado. Porque imagina se nós lembrássemos do nosso passado, se hoje nós temos vergonha de algumas coisas que praticamos no nosso presente, ou no nosso passado recente nessa própria vida, que dirá do passado anterior, que nós estamos tão perto da escravidão, tão perto da Idade Média, da Idade das Trevas, tão perto dessas guerras cruéis que matam as pessoas, que as trucidam e as torturam. Será que não éramos uma dessas pessoas que estavam fazendo isso? Como é que nós conseguiríamos viver com a nossa consciência se tivéssemos a consciência dessa nossa nova realidade? E se nós tivéssemos sido um grande luminar da humanidade? Não, na verdade não estaríamos na Terra, mas uma grande pessoa. E o orgulho deixaria nós conseguirmos a nossa vida? Mas aí eu me pergunto, como é que eu luto então contra o que eu devo lutar? As nossas tendências. Nós temos as tendências. Essas tendências que afloram é aquilo contra o que nós temos que trabalhar, através do exercício diário, tirando de nós, alijando do nosso espírito essas deficiências morais, porque a deficiência física, senhoras e senhores,
Muito fácil, experiência própria, facílimo de se passar. Mas um problema moral é dificílimo. Então, através dessa luta. Então, para que sabermos o que fomos? Fui rei, fui rainha, fui escravo? Não interessa. Interessa o que nós somos hoje e o que nós vamos ser amanhã, porque vai depender do hoje. E o que nós tivermos feito, essas tendências vão de vir, vão aparecer. É a hora de nós lutarmos contra essas tendências e nos modificarmos. Pluralidade das existências. E o último princípio é a pluralidade dos mundos habitados. Mas existem outros mundos habitados, não é só a Terra. Mais de 150 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, ou na nossa galáxia. Que possamos fazer uma conta, uma aritmética, uma matemática. 150 bilhões de estrelas que estejam correndo com 8 planetinhas, são 150 bilhões de sóis, com 8 planetinhas, como o nosso sistema solar, à sua volta. Quantos planetas dariam? Não se tem conta. Só que o universo é infinito. Olha a quantidade de planetas, de sóis, de mundos. Será que só a Terra é habitada? Só a Terra tem esse tipo de inteligência? Parece que estão descobrindo em Marte indícios de que lá teve vida. Ora, pluralidade dos mundos habitados. Mas nós vivemos só na Terra? Depende. Às vezes não. Às vezes nós somos até extraterrestres. Viemos de outros orbes, de outros mundos. Estamos no mundo de prova e expiação. Podemos subir para o mundo de regeneração, que está passando essa transição agora, e até para o mundo feliz, dependendo das nossas atitudes. Mas tem um porém, nós podemos voltar para o mundo primitivo. Aí nós vamos inventar a roda, descobrir o fogo, uma série de coisas. Por quê? Nós somos inteligentes, intelectualmente inteligentes. Mas muitos no planeta Terra, moralmente não são. Então a inteligência, ela está uma asa que está como que desequilibrando da asa da moral. Então o que acontece? Esses espíritos endurecidos, eles são como que exilados para esses planetas primitivos, para que com sua inteligência ajudem na evolução, como aconteceu na Terra. Quem quiser saber, que leia Exilados de Capela. E também no Livro dos Espíritos tem as explicações. Então nós acreditamos sim na existência de seres em outros mundos, mas nós nunca vimos, obviamente que não. Será que eles têm a mesma disposição ou composição física que a nossa? Será que os nossos equipamentos têm condições de apreender esse tipo de vida? Dizem os espíritos que os espíritos puríssimos se reúnem no Sol. Então, nós temos que acreditar sim, porque não é possível que seja só a Terra. E esses são os 5 princípios da doutrina espírita que nos foi trazida, principalmente para que nós podemos nos realinhar com a nossa própria consciência, para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa conviver, para que a gente possa amar, porque até hoje nós não amamos. Muitas vezes nós nem nos suportamos. E nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo que o verdadeiro espírita não é o perfeito, não é aquele ser puro, não. É aquele que se conhece pela sua transformação moral. Quando eu me transformo moralmente, eu sou espírita. E eu sou espírita, mesmo que eu não conseguisse essa transformação. E faço muito esforço, porque através da transformação moral e dos esforços que faz para domar suas más tendências, esse é o verdadeiro espírita. Por isso que nós estamos aqui. Deus nos trouxe essa luz, esse instrumento. E como nós temos o conhecimento desse instrumento, que é a doutrina hoje, é um instrumento, é um remédio que nós temos que utilizar para que nós nos curemos. Porque somos chagas vivas. Somos chagas abertas, machucadas e sofridas. E a doutrina espírita é para que a gente possa ser feliz, porque nós não vamos encontrar felicidade numa cadeira, num carro, num avião, nada. Nós vamos encontrar felicidade num lugar que está muito próximo, mas que nós nos esquecemos. O homem conquista o orbe, conquista o mundo, o cosmo, conquistou o micro, o macro, mas não conquista a si mesmo. A partir do momento que nós nos conhecermos, pergunta 919 do Livro dos Espíritos, e começarmos a aplicar aquilo que Santo Agostinho falou, fizermos um balanço da nossa vida no dia a dia, nós vamos nos modificar e ser felizes. E descobrir que essa felicidade está dentro de nós, tão perto, e nós buscando tão longe. Não está nem nas pessoas, porque as pessoas não nos fazem felizes. Porque quando nós somos infelizes, quando nós somos inseguros, toda a nossa felicidade, toda a nossa insegurança nós jogamos numa pessoa. Você é responsável para que eu seja feliz. Mas não é.
porque a felicidade está aqui dentro. E quando essa pessoa nos decepciona, a gente fala: meu Deus, mas como você errou comigo? Não, nós que erramos de acreditar que seria um ser perfeito, que não é. Compreendendo essa pessoa como ela é, aceitando como ela é, fazendo como Jesus nos ensinando, amando a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, nos amando primeiramente, entendendo as nossas dificuldades, as nossas deficiências, que nós somos imperfeitos, nós somos seres ainda pequenininhos, crescendo para a luz. Em busca dessa luz nós sofremos, e o sofrimento e a dor é um método pedagógico que Deus se utiliza para que nós nos realinhemos com a nossa consciência. E a doutrina espírita, ela nos ensina isso, e que tudo na vida passa, tudo, absolutamente tudo na vida passa, só o espírito permanece. Olha a bênção de Deus, nós sabemos que nós somos imortais, e que nós estamos em trânsito na Terra, muito rápido, que são 50, 60, 70, 80 anos de vida, para nós, nada, diante da eternidade, porque agora nós não morremos mais. Quais são as dificuldades nas nossas casas? A falta de entendimento tem um grande remédio que nos ensina Jesus e a doutrina: amor. Para tudo o amor. O amor é a causa primária de todas as coisas, porque ele é de Deus, e ele é Deus, Deus é amor. Que coloquemos esse amor nas nossas vidas, que começamos a exercitar no dia a dia, dentro dos nossos lares e expandindo para o nosso círculo de amizade e de trabalho e de tudo. Esse amor, o amor de incondicional, que perdoa sem perguntar e sem cobrar. Eu te amo, mas não precisa me amar. Mas eu te amo só se você me amar. Não, isso não é amor, isso é cobrança. Meu filho, meu pai, minha mãe, isso é posse. Não, não. Nós somos todos filhos de Deus, nós somos herdeiros do universo, nós somos luzes. Então, senhoras e senhores, que possamos pegar essa doutrina espírita, através dos estudos dela, podermos nos aprofundar no que ela é, nessas 5 obras básicas, e depois estendermos para as obras complementares, para que a gente possa entender o que nós somos. Porque Jesus dizia: aonde está o seu tesouro? É onde está o seu coração. E quando descobrirmos o nosso coração, as potências divinas que existem dentro de nós, o que nós somos de grandes e que nós não sabemos, nós seremos felizes. Essa, senhoras e senhores, é a lição do Evangelho da noite. Deus abençoe a todos, de ambos os lados da vida.